Fala galera, uma boa tarde para você. Está começando o Ao Vivaço, o programa Hora do Esporte, aqui na tela da TV Câmara de São José dos Campos. Estamos chegando nesta quarta-feira até às 3 da tarde, trazendo as principais informações do esporte aqui da nossa cidade. Aqui comigo ele, jornalista, repórter esportivo, o gente boa da TV Câmara, o nosso querido Bruno Castilho. Tudo bem, Brunão? Boa tarde. Boa tarde, Vieira. Boa tarde a você aí de casa. Como sempre, é um prazer inenarrável estar em mais um Hora do Esporte. Hoje um pouquinho fanho, um pouquinho... Dengoso? Não dengoso, mas um pouquinho... Fungoso. Fungoso, exatamente. Mas sempre com alegria para trazer mais informações do esporte de São José dos Campos. Maravilha. Aqui com a gente também, não menos importante, não é dengoso, não tá fungoso, é o nosso querido Luiz Fernando, o papai do Lorenzo, nosso mascotinho da Hora do Esporte, o Luizão. Luizão, aquele soquinho maroto. Aê, Luizão, gente da melhor qualidade, o Luizão que sempre leva informação para a comunidade surda que acompanha o nosso Hora do Esporte, tá certo? E olha só, a gente começa falando do São José Basquetebol, que foi até o ginásio Pedrocão em Franca enfrentar os vice-líderes da competição, o time de Franca. E como era de se esperar, a partida foi difícil. Brunão, essa partida eu acompanhei de perto, você tá vendo imagens aí, ó, do jogo. E olha, para quem acompanhou a partida, primeiro quarto ali foi bem equilibrado, 19-19, o segundo quarto aí o São José deu uma descambada aí no segundo quarto, depois do terceiro quarto também não foi legal, melhorou aí a sua parte ofensiva, mas a defensiva não foi das melhores durante a partida. No último quarto, quando parecia que a vaca já tinha deitado, o Pedro Tchoro resolveu jogar, acertou 3 bolas em sequência de 3, quase que ele acerta a quarta bola e olha, se ele acerta a quarta, sem dúvida alguma, Franca ia ficar com os cabelos arrepiados, mas acabou não dando não. Vitória da equipe de Franca, 97-87, Brunão. Mais uma partida que o São José oscila no campeonato, né? Mas a gente sabia que ia ser uma partida difícil contra a Franca, porque Franca, assim como o São José, mas é um time tem tradição no basquete nacional e também aqui no estado de São Paulo, mas Franca manteve essa hegemonia, esse patamar mais alto, enquanto o São José teve problemas no meio do caminho aí e agora está tentando se reerguer, mas até pela tabela a gente vê que Franca está lá em cima disputando com o Flamengo as primeiras posições, enquanto o São José está tentando aí se manter entre os 10 primeiros. Mas se fica de algum alento, essa boa recuperação do São José na partida, né, que pode render mais, que é possível render, né, pode perceber que é possível render mais nas próximas partidas. E o São José teve dificuldades também no rodízio durante a partida. O Renato Carbonari ainda com problemas na panturrilha, não pôde jogar. Ele estava relacionado, mas não jogou. Assim como o Matheus Leal também, outro pivô, né, da equipe do São José, fez muita falta. Em compensação, o Vitão entrou substituindo ali os dois, tanto o Leal quanto o Carbonari, isso no rodízio da equipe, e ele foi muito bem, foi um dos melhores pontuadores da partida. Quem gosta de basquete, gosta de números, só para você ter uma ideia, eu já havia dito, né, primeiro quarto, empate 19-19, segundo quarto que eu falei, o São José acabou oscilando para baixo, né? Principalmente no ataque, ele manteve os 19 pontos de ataque, mas sofreu 28 pontos. Então o jogo foi para o intervalo 47-38 para a equipe de Franca. Terceiro quarto, São José tomou uma sacolada, 33-24. Melhorou no ataque, mas piorou na defesa, tomou 33 pontos em 10 minutos. Levando o jogo para os últimos 10 minutos com 80-62, 18 pontos de vantagem. Essa vantagem que chegou durante a partida a 22 de diferença. Foi aí que a gente imaginou que a vaca já tinha deitado. Só que aí no último quarto o São José acabou vencendo esse último período por 25-17. Essa vantagem chegou a cair para 6 pontos. Se o Pedro Tchoro acerta, ele acertou na sequência, Brunão. O Franca atacou, Pedro Tchoro pegou, arremessou de 3, ela caiu. A Franca saiu com a bola, tentou o ataque, deu rebote, Tchoro de novo de 3. De novo aconteceu a mesma coisa. Franca foi para o ataque, desperdiçou o ataque, Tchoro de novo de 3. Aconteceu pela quarta vez. São José fechou-se na defesa, Tchoro foi para o quarto lance da linha dos 3. Essa deu bico e aí acabou descambando e a equipe de Franca acabou vencendo por 97-87. O Pedro Tchoro, obviamente, foi o cestinha do São José, 20 pontos, 5 rebotes e 2 assistências, seguido pelo argentino Leonardo Lema, 17 pontos, 6 rebotes e 2 assistências. E o Vitão, que eu falei no começo, 13 pontos, 3 rebotes e 1 assistência. Pelo lado de Franca, Gabriel Jaú,
Na verdade, não foi o Gabriel Jaú, não. Foi o Lucas Dias, 24 pontos, 4 rebotes e 3 assistências, seguido pelo Márcio, 23 pontos, 7 rebotes e 1 assistência. E o Charles Hinkle chegou há 3 meses na equipe de Franca, 15 pontos, 4 rebotes e 1 assistência. O jogo foi bastante movimentado, mas era difícil para o São José, Bruno. Realmente era muito difícil para o São José, né? São vários os jogos complicados para o São José. Alguns o São José já venceu, outros vendeu caro a derrota. Então é essa soma aí, né? Esse saldo aí que o São José tenta tentar a vitória fora de casa, não pode perder pontos em casa, como já perdeu, enfim. Tem que tentar manter dentro do Leão de Moura a sua hegemonia para, no final, nos playoffs aí, tentar algo melhor. Pois é, Matheus, coloca pra gente aqui a classificação. O São José deu uma caída aí na classificação do NBB. Ó. Os 10 primeiros, aparece ali os 11 primeiros. O nosso querido Israel colocou os 11 primeiros, que beleza, hein? O Flamengo é o líder, Franca, Minas, o São José aparece lá embaixo, 11º colocado. Tem a segunda parte da tabela ou não? Só tem essa primeira? Que beleza, por isso que eu entendi que apareceu o 11º ali, o São José Basquetebol. Tá aí, então São José 11º, hoje à noite, 7h30 da noite, ginásio Panela de Pressão, São José vai para outra pedreira, vai enfrentar a equipe do Bauru, tem Larry Taylor, tem Alex Garcia, tem jogadores mais do que renomados por lá, tem o Paulo Jaú no banco de reservas, jogo mais do que complicado, mas tem que ir, tem que jogar, quem sabe o São José traz uma vitória lá de Bauru, tá certo? Brunão, pra gente fechar esse primeiro bloco aqui no nosso Hora do Esporte, ainda falando de basquete, o São José Basquetebol Feminino entra em quadra hoje pela 8ª rodada da Liga de Basquete Feminino, a LBF, para encarar o Campinas no ginásio Tênis Clube de Campinas. E o jogo é mais um complicado para o time do técnico Leandro Leal. O time campineiro é o terceiro colocado com 62,5% de aproveitamento, com 5 vitórias e 3 derrotas em 8 jogos até aqui. O São José aparece na 7ª posição com 42,9% de aproveitamento, sendo 3 vitórias e 4 derrotas em 7 jogos até aqui, Brunão. Vai ser mais um jogo difícil para o São José que está tentando aí encaixar o jogo nesse campeonato adulto aí da Liga Nacional de Basquete, então vai tentar aí conseguir a vitória. É mais um jogo complicado, né? Mas acho que mais parelho do que foi contra o Sampaio Corrêa, certamente. Que seja assim, a gente espera uma boa apresentação das meninas. É um jogo complicado, mas é um jogo que se o São José encaixar, o São José estiver firme ali, forte na sua defesa e um ataque produtivo, dá para vencer a equipe de Campinas. Sim, não é um bicho-papão não, é sim uma equipe forte, vai jogar em casa, mas dá para vencer e é isso que a gente espera, uma boa apresentação das meninas comandadas pelo técnico Leandro Leal, tá certo? A gente vai para o primeiro intervalo do dia, é rapidinho, é pai bola, 1 minutinho e meio, a gente está de volta, não sai daí. Muito bem, estamos de volta com a Hora do Esporte para falar da Águia do Vale. E a pergunta é a seguinte: com que time o São José vai disputar a Série D do Campeonato Brasileiro? Tem jogadores com contrato em vigência ainda, uns que terminam agora, já no final do mês, e outros que vão até 2026. E quem vai trazer todos os detalhes é o nosso repórter Paulo Ricardo. Paulo Ricardo está aqui. Paulo Ricardo está preparado. Diz aí, Paulito, boa tarde. Fala, Vieira, boa tarde para você, para o Bruno e todo mundo que acompanha o Hora do Esporte. Com o fim do Paulista da Série A2, o São José já planeja o elenco para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. Nos bastidores, muita movimentação rolando, hein? Na segunda-feira, o time se reapresentou e o foco da equipe agora é, daquele elenco eliminado do estadual, quem fica para a disputa do Nacional? Alguns jogadores, como os atacantes Luan, contratado para a reta final do Paulista e que fez apenas um gol com a camisa da Águia, e também Nicolas, até então craque do time e quase titular inquestionável no esquema tático de Ricardo, chegaram a publicar fotos misteriosas em tom de despedida nas redes sociais. Mas depois eles apagaram. Será que se arrependeram ou a diretoria tem planos para esses jogadores? Então, para poder mostrar quem pode ficar ou sair, preparamos um material especial sobre a situação contratual dos jogadores. Solta, Matheus! 2 jogadores estão com o contrato se encerrando no fim deste mês de abril. O atacante Denner foi muito questionado pela torcida e não conseguiu demonstrar serviço no Paulistão A2. Luiz Roberto, lateral direito, foi contratado no começo do ano e passou toda a competição na reserva de Léo Pereira.
Em maio, é o contrato do atacante Luan que termina. O jogador chegou ao time com expectativas, marcou gol na estreia, mas não conseguiu se firmar na equipe titular. Outros 4 jogadores também terão seus vínculos encerrados em maio. Na defesa, o lateral Denis passou mais tempo no departamento médico que à disposição de Ricardo Costa. O zagueiro Matheus Abreu perdeu espaço e teve dificuldades de se adaptar ao nível da competição. Já Rafael Verrone terminou como titular absoluto, mas na reta final caiu de produtividade. E o atacante Nicolas, um dos principais jogadores do time desde a temporada passada, e terminou a competição no banco de reservas. No mês de junho se encerram os contratos dos jogadores que vieram para a segunda fase da Série 2. O atacante Maico Aquino atuou como centroavante, mas pouco conseguiu entregar ofensivamente. Carlos Alberto sempre foi utilizado na segunda etapa dos jogos, mas não conseguiu mostrar a que veio. O jovem atacante Gianluca estreou bem no jogo de ida das quartas contra o Velo, ganhou a titularidade no jogo da volta, mas deixou a desejar. O zagueiro Zé Leandro tem boas referências, veio para a vaga do capitão Caio César, mas nem chegou a estrear com a camisa da Águia. 9 jogadores terão seus vínculos encerrados no fim do mês de setembro. O volante Diogo Marzagão foi peça-chave do São José no sistema defensivo do meio-campo. Jackson fez alguns golzinhos, mas oscilou bastante e não caiu nas graças da torcida. João Gabriel terminou como artilheiro do São José na competição com 9 gols, mas deixou a desejar na armação da equipe. Os zagueiros Lázaro e Léo Gobo, após lesão de Caio César, formaram a dupla titular da equipe. Só que em 8 partidas atuando juntos, sofreram 10 gols. Léo Pereira foi titular absoluto e teve regularidade pela lateral direita. Wagner Balotelli começou como titular ao lado de Marzagão, mas terminou o campeonato na reserva. Luan Lúcio foi utilizado como meia e ponta no começo do campeonato, mas perdeu posição e pouco foi acionado por Ricardo Costa. Goleiro Pablo é reserva imediato de Ariel, e quando foi titular, trouxe segurança ao gol joseense. No mês de outubro são os contratos de Caio César e Gustavo Nicola que se encerram. Caio foi o capitão do time, homem de confiança de Ricardo Costa, e enquanto esteve em campo, a defesa joseense ficou 8 jogos sem tomar gols, e ele só saiu do time por uma fratura no braço. Gustavo Nicola foi o jogador que mais atuou ao lado de Marzagão e demonstrou segurança no meio-campo. Com contrato até maio de 2025, Ariel terminou o campeonato em alta. O goleiro fez boas defesas e pouco teve culpa nos gols sofridos pela equipe. É considerado titular na meta joseense. E para finalizar a lista, 3 jogadores têm vínculo até dezembro de 2026. O lateral esquerdo Heitor Roca é considerado promissor, mas passou a maior parte dos jogos lesionado no Paulistão A2. Jefferson Lima é volante de marcação, mas apresenta dificuldades na saída de bola. O jogador começou o campeonato na reserva, mas terminou como titular. Matheus Serafim foi o grande destaque joseense. O atacante se tornou o responsável pelas principais ações ofensivas do time, mas apresentou dificuldades de finalização e passe, terminando o campeonato em baixa. É isso aí, muitas especulações rolando. E lembrando, Ricardo Costa também renovou e vai permanecer até abril de 2025. Mas Bruno e Vieira, com tantas movimentações, quem vocês manteriam deste elenco? E o Ricardo, na opinião de vocês, deve continuar também? Um forte abraço! Pois é, valeu Paulito, valeu trazendo aí
as informações. Pô, fez um raio-x aí total, jogador por jogador, contrato encerrado, contrato que vai encerrar agora, contrato que vai encerrar em dezembro de 26. Agora, uma coisa é certa, né, Brunão? Do jeito que terminou a Série A2, são 8 jogos sem vencer, 5 derrotas consecutivas. Esse time precisa modificar. Algumas peças, não sei dizer quais peças vão sair, quais peças vão chegar, mas precisa chegar algumas peças, porque em teoria o Campeonato Brasileiro da Série D é mais forte que a Série A2. Se a gente for ver pelo tempo de contrato da maioria, tem que ou renovar ou reformular praticamente quase todo o time, né? Porque o contrato termina agora, no final do mês, e o campeonato já começa no final do mês, o campeonato da Série D, né? Então, tem que ver qual que é o planejamento desse time do São José para esse campeonato da Série D do Brasileiro. Muito se pensou, né, que o São José iria até a final do Campeonato Paulista e aí teria uma semana aí de gap, né, de diferença entre a final do Campeonato Paulista e o começo do Campeonato Brasileiro da Série D, mas infelizmente o São José caiu antes, não estava nos planos, e aí vai ter que reformular todo o elenco. Me causa estranheza esses 3 nomes aí com contratos até 2026, né? Não é nem começo de 2026, é dezembro de 2026, ou seja, quase 2027. Sendo que a gente está em 2024, tem mais 2 anos aí, de 1 ano e meio de contrato, quase 2 anos de contrato ainda para 3 jogadores. Sendo que desculpa te cortar, mas sendo que esses 3 jogadores que você citou, que tem um contrato que vence no dia 31 de dezembro de 2026, o único que efetivamente é titular da equipe, é um jogador aí que não sei se a diretoria pensa em mantê-lo, até acredito que sim, é o Matheus Serafim. O outro é o Heitor Roca, que veio com bons predicados aí, mas ficou, como o Paulo disse, mais tempo no departamento médico do que atuando, né? Quando atuou até que foi bem, mas ficou muito tempo no departamento médico, a gente não sabe que condições está o jogador. E o outro é o Jefferson Lima, que começou como titular, acho que as 2 primeiras rodadas como titular na Série A2, depois foi para o banco de reservas e só na última partida, por uma mudança técnica e tática do Ricardo Costa, voltou a ser titular. Então, causa até estranheza porque contratos tão longos assim. E eu acho que o Balotelli, o Marzagão, o Caio César, que tem um contrato até um pouquinho mais longo, são esses jogadores que, como tem mais experiência, são jogadores que podem ficar aí para esse campeonato da Série D, né? O Pablo também é um muito bom goleiro, acho até que talvez o Ricardo Costa deva dar uma chance para ele de titular, né? Ele jogou um jogo só como titular, jogou um jogo só no Campeonato Paulista da Série A2, pode ser que ele jogue... eu daria mais uma chance para ele começar jogando esse Campeonato Brasileiro da Série D, que é muito bom goleiro. Então a gente vai ver como é que... Mas o São José, uma coisa é fato, que precisa se reforçar e precisa ver melhor esses contratos aí, dos que estão acabando, dos que vão até 2026, ou seja, remanejar melhor esses contratos. E o próprio contrato do Ricardo Costa, quando foi anunciado, né, o São José estava numa ascendente, né, foi anunciada a renovação de contrato, algo que eu não me lembro, pelo menos desde quando eu estou na cobertura aí do São José, naquele dia a dia, não me lembro de nenhum treinador ter o contrato renovado no meio de uma competição para o ano que vem. O Ricardo Costa teve, o que mostra que ele tem moral com a diretoria e naquele momento tem que ter mesmo, porque está fazendo uma campanha sensacional. Só que agora, né, como terminou numa reta, numa descendente aí, agora fica meio estranho. Mas ao que tudo indica, Ricardo Costa permanece, não sei se Nicolas permanece por conta daquela rusga justamente na última partida e pelo que parece, o time já se reapresentou e a maioria dos jogadores, quase que a totalidade, estão treinando normalmente, aguardando a chegada de novos reforços. E aguardando também alguns que já têm um contrato já para acabar agora em abril, tem que ver quem que vai reforçar, quem que vai renovar, quem que não vai. Né? O Luan Santos, nosso querido Marinho, fez uma postagem de despedida na rede social, mas, enfim, não sabe se vai ficar. Então, ainda está meio nebuloso esse elenco do São José para a Série D. O próprio Nicolas postou uma foto ao lado do Nicola e do Caio César em tom de despedida, postou, ficou lá acho que 48 horas essa foto e depois ela foi retirada do seu Instagram. Não sei o que aconteceu, não sei se teve uma conversa, se apararam as arestas, enfim, ainda tem contrato para vencer, ninguém estourou o contrato ainda, vamos ver o que vai acontecer, se serão aproveitados esses jogadores, a maioria deles, e quantos vão chegar para reforçar a equipe para a disputa da Série A2, que agora, no finalzinho de abril. Final de abril já está aí, hoje é dia 3, o tempo passa muito rápido, tem que se preparar, tem que começar a treinar, entrosar a equipe, porque é pauleira o campeonato da Série D, tá certo? A gente vai para o último intervalo do dia, aquele 1 minutinho e meio que você sabe, é rapidinho, é pai bola, já voltamos, não sai daí. Muito bem, estamos de volta com Hora do Esporte para falar do Farmaconde Vôlei São José, que entrou em quadra na última segunda-feira
E lá na Farmaconde Arena pela primeira partida dos playoffs de quartas de final da Superliga Masculina. E o time do técnico Carlos Schwanck perdeu em casa para o Joinville de Santa Catarina por 3-1, com parciais de 20-25, 20-25, 25-17 e 22-25. O sétimo colocado, o Joinville, venceu o segundo, o São José, hein, Brunão? A gente avisava aqui, coloca as barbas de molho, porque o Cruzeiro já havia perdido. Aliás, todos os 4 primeiros que jogaram em casa na série, né, o primeiro jogo da série dos playoffs, os 4 primeiros jogaram em casa e os 4 perderam, Brunão. É a Superliga copiando a Série A2 aí, né? Os 4 lá de cima com a vantagem acabaram perdendo o primeiro jogo. É lógico que, diferentemente da Série A2, a Superliga tem a melhor de 3, né? Ou seja, o São José pode vencer a segunda partida em Joinville e trazer a decisão de volta para São José dos Campos. Mas é um resultado até meio surpreendente se a gente for ver o resultado do último jogo da primeira fase, né? Que o São José bateu o Joinville 3-0 de maneira fácil, até 25-12, 25-14, ou seja, placar até de chupetinha, como você fala, Vieira, mas o Joinville acho que veio de uma maneira diferente, talvez por ser a última rodada, já está um pouco classificado, já está dentro, já eles talvez rodou o time bastante e tal, colocou jogadores para jogar que não estava jogando, e agora entrou para valer mesmo, e o São José foi pego de surpresa em casa, e agora tem que reverter, ou tem que vencer fora de casa para trazer essa decisão do terceiro jogo. O gozado é que no último jogo da fase de classificação, como você bem disse, São José atropelou 3-0, acho que teve uma parcial que foi 25-12, acho. 25-12, alguma coisa, placar realmente muito baixo. A equipe do Joinville ainda se vencesse, por que não? Já venceu aqui, né? Poderia ter vencido na última rodada, ele poderia ter ficado num posicionamento mais acima. Então, valia alguma coisa. Para o São José não valia nada, porque o São José já sabia que ficaria em segundo, independente do resultado. Para a equipe do Joinville, ainda valia alguma coisa, dar uma subidinha ali na tabela. Mas não, São José passou o trator. Aí nesse jogo, né, que é o primeiro da fase de playoffs, o São José não se encontrou em quadra e a equipe do Joinville jogou demais e mereceu a vitória. Foi merecida sim a equipe de Joinville, que tem o técnico Peu, que começou esse projeto novo aqui do São José Vôlei, aqui, né, em São José, e agora está lá no Joinville. Ô Matheus, coloca pra gente aqui os jogos da primeira rodada, também já embaixo já tem o da segunda rodada. Olha só, o Cruzeiro perdeu 3-0 para o Campinas, surpreendente. O Minas, esse jogo está invertido aqui, né? Mas tudo bem. Não está certo. O Guarulhos acabou perdendo para o Minas 3-1. O SESI Bauru perdeu em casa para o Araguari 3-2. E o São José perdeu para o Joinville. Agora, amanhã, 18h30, o Campinas recebe o Cruzeiro. O Minas recebendo o Guarulhos, e na sexta-feira o Araguari recebe o SESI, o Joinville recebe o São José. Se as 4 equipes aqui da esquerda da sua tela vencerem, acabou o playoff, já vai para as semifinais. Se as equipes do lado direito vencerem, provoca o terceiro e decisivo jogo desta fase de quartas de final. A esperança é que isso aconteça, pelo menos para o lado do São José, né, Brunão? Ver o que agora, hoje vai ter o último treino, a gente vai acompanhar até o último treino antes da viagem para Joinville, e ver o que deu de errado, a final que tem para afinar, né? O saque do Joinville funcionou muito bem, foram 7 aces, então tem que ver o que funcionou, o que deu de errado para afinar os principais problemas, para que esse jogo, né, não seja o último da Superliga. Muito bem, vamos torcer então. Você que vai acompanhar hoje o treino? Sim, sou eu. Você vai lá acompanhar com o ginasta. Que beleza, o nosso querido Rafael Santos estará com você hoje lá na Arena Farmaconde para conversar com os meninos do vôlei. Menino é sacanagem, né? Os caras tudo... Os galalaus. Os galalaus, Eu e o Brunão temos quase... Eu tenho 1,90 m, o Brunão tem quase isso. 1,83 m. 1,83 m. Gente que é alto, fica baixinho perto dos caras. Você vai entrevistar o Felipe Roque hoje, né? O Felipe Roque, sim, assim, vai fazer... pegar o boom, exatamente. Fazer com ele. Assim, inclusive o Roque tem um filho de 5 meses, já está com 1,70 m o filho dele. O problema não é ele ter 1,70 m, o problema é saber como é que ele saiu. Mas o detalhe é o seguinte, sorte para os meninos do São José contra o Joinville. O São José realmente é favorito contra a equipe do Joinville, mas o Schwanck coloca as barbas de molho aí, senão vai dar problema hoje, lá no ginásio Carl Hansen, centro de eventos Carl Hansen, lá em Santa Catarina, tá certo? Brunão, para a gente fechar o Hora de hoje, olha só, a cidade de São José dos Campos estará representada na 6ª e antepenúltima etapa do Circuito Mundial de Rugby
Speed Sevens feminino, que será realizado em Hong Kong, na China. A jogadora Milena Mariano, do São José Rugby, será a representante joseense que estará em campo no próximo final de semana, entre os dias 5 e 7 de abril. Você está vendo imagens dela aí, ó. O Brasil está no grupo A, ao lado de Grã-Bretanha, Nova Zelândia e França, e hoje ocupa o 9º lugar geral da competição, apenas um ponto abaixo justamente da Grã-Bretanha. Ou seja, o Brasil precisa ganhar da Grã-Bretanha nesse confronto direto para poder entrar no G8 e tentar se manter por lá, porque os outros 2 jogos contra as medalhistas olímpicas, aí a Nova Zelândia e a França, com certeza serão complicados para a seleção brasileira. O Brasil precisa ficar dentro do G8 para evitar a repescagem e a luta contra o rebaixamento. O Brasil estreia na sexta-feira contra a França, atual 3ª colocada geral. No sábado encara a Grã-Bretanha e fecha sua participação no domingo contra as vice-líderes gerais da competição, a Nova Zelândia. Mais uma atleta de São José despontando em seleção brasileira, apesar que ela já é figurinha carimbada na seleção brasileira, Brunão. Boa sorte para a Milene e para todas as meninas do Brasil, consigam a vitória hoje, né, e para... Hoje não, sexta-feira. Hoje não, sexta-feira. Para entrar nesse G8 aí, enfim, ficar no meio da briga. Então, boa sorte para as meninas que vão jogar contra a Grã-Bretanha. A Grã-Bretanha, o jogo é no sábado, sexta-feira a estreia contra a França, pauleira para a seleção brasileira, mas o jogo que tem que focar é no sábado, que é o jogo que dá para ganhar contra a Grã-Bretanha, tá certo? Brunão, grande abraço para você, melhoras aí da gripe, você tá meio fungoso, eu tô começando a ficar, a gripe tá pegando todo mundo. Tô fanho, vou mal um bão no mundo dela. Grande abraço para você, até sexta-feira. Um abraço, foi um prazer inenarrável estar em mais um Hora do Esporte, até sexta-feira, tchau. Valeu, Luizão, aquele abraço, hein? Luizão, aí o nosso soquinho maroto Luizão, sempre levando a informação para a comunidade surda que acompanha o Hora do Esporte. Nós vamos chegando ao final do programa de hoje, agradecendo a sua audiência, sua paciência. Você fica agora com a programação da TV Câmara. Eu volto, Brunão e Luizão e grande equipe, a gente volta sexta-feira. De minha parte, grande abraço, até lá, tchau, tchau.